O masculino depende do feminino e o feminino depende do masculino. Eles são dependentes e interdependentes. Eles estão relacionados. Mas eles não são iguais, eles são iguais em valores, mas são diferentes em intenções e propósitos. Essa personalidade aqui, ela depende de um ego para manifestar e totalmente efêmera. Totalmente efêmera. Com começo, meio, fim e amplamente controlado pelos impulsos do ego. O que faz com que você basicamente pense na vida nesses termos, eu e meu. O caminho da consciência, ele é um caminho de total autoobservação. Devido a esse pêndulo espiritual, né, desses gêneros, do masculino e feminino, onde a mulher está tentando buscar uma igualdade de valor através das mesmas atividades do ego, que intencionalmente está frustrando o propósito feminino dela mesma. O que está acontecendo hoje é que o homem sai para caçar e a mulher também sai para caçar. Aí o homem volta com uma presa, a mulher volta com 3. O homem engravida a mulher. Sem a boa vontade e ajuda da mulher, o homem terminaria seus dias sem descendência, sem um ser humano para continuar seu nome. Por que o masculino tem um filho? Como que aqueles impulsos, aquelas características físicas, emocionais, mentais, psicológicas, espirituais, é uma consciência, né? Ela é tecida de inúmeros aspectos, é transcendida, é como agora eu vou usar um termo pessoal aqui, como essa programação é replicada ali. E lógico, o ser traz a consciência dele, né? Provavelmente mais evoluída do que aquele que serviu de veículo para aquela expressão. Através do feminino. O masculino depende do feminino e o feminino depende do masculino. Eles são dependentes e interdependentes. Eles estão relacionados. Mas eles não são iguais, eles são iguais em valores, mas são diferentes em intenções e propósitos. Eu percebo claramente isso em todos os lugares aonde eu vou. Isso fica cada dia mais claro. Toda vez que eu olho para um pássaro, eu não vejo um, eu vejo 2, tem outro ali do lado, né? Um sustentando o outro, um apoiando o outro, um direcionando o outro. Um masculino com a capacidade e a intenção de se expor. E o feminino evitando essa exposição, o que dá um contrabalanceamento, o que dá um equilíbrio. Um se expondo e o outro retendo, absorvendo, criando no sentido de dando forma. Eu sempre lembro que quando você não tem esse conhecimento ele está sendo gradualmente difundido e distribuído para nós nesse planeta, né? E enquanto você não compreender intelectualmente, emocionalmente, vivencialmente, esqueça, você não está pronto para opinar. Vai ser uma total rejeição do teu ego para manter o teu status quo psicológico. Você não está pronto para tecer opiniões. Primeiro você tem que provar. Primeiro você tem que experimentar. Primeiro você tem que absorver. E, inevitavelmente, você tem que estar preparado para isso. A tua consciência tem que estar preparada para receber esse conhecimento. Do contrário, a rejeição é natural. Portanto, o homem deve tratar a mulher como completamente igual, mas nascida para realizar diferentes responsabilidades. Deve dar a ela o maior respeito, amor e proteção, a todo momento, para que ela seja capaz de realizar suas responsabilidades com mais facilidade. Mas é ela quem dá a forma visível
ao que primeiro se concebe na mente. Viu? O surgir e criar é concebido e manifestado no reino da matéria visível. E se você olhar para toda esse masculino e feminino, você não vai ver isso só no ser humano. Você vai ver nos animais, em todo lugar. Você vai ver no reino vegetal. Você vai ver lá, por exemplo, você pegar o pinheiro, você vai ver que o pinheiro, ele tem o masculino e o feminino. E o que dá a pinha, eu não entendo, talvez às vezes eu me equivoco até nos termos aqui, eu estou usando apenas como exemplificação de analogia. É o feminino, o masculino não faz isso. Então você começa a olhar com outros olhos, com esses olhos da intenção divina, do fundamento existencial, consciencial manifestado. Quando uma mulher recebe, a gente estava falando da árvore, né? Que o masculino vai dar semente e quem vai dar a forma é o feminino. Você viu como está além dos gêneros? Eu estou falando aqui de masculino e feminino, que são impulsos. Se você se aprofundar bem fundo comigo aqui, você vai ver que em consciência nós somos impulsos. Essa personalidade aqui, ela depende de um ego para manifestar e totalmente efêmera. Totalmente efêmera. Com começo, meio, fim e amplamente controlado pelos impulsos do ego. O que faz com que você basicamente pense na vida nesses termos, eu e meu. Quando uma mulher recebe um espermatozoide que se une em seu óvulo, na parte mais oculta do seu corpo, acontece um milagre para o qual você, o homem, não colaborou em nada, a não ser com seu esperma num momento de prazer, o que é a sua recompensa. Aqui coloco o masculino exatamente na condição dele, né? Onde ele contribui como uma semente, mas ele é só um veículo dessa manifestação, dessa nova consciência que vai se materializar e ser individualizada num corpo e numa mente. Você apenas poderá contribuir para manter a saúde e o desenvolvimento normal do milagre, entre aspas, né? Ao qual tenha dado vida dentro do corpo de sua companheira, pelo seu constante amor e cuidados para com o seu bem-estar e saúde, e protegendo-a de todo o dano externo ou emocional. Esta é a sua responsabilidade masculina. Daí começa a colocar o masculino no seu devido lugar dele. Não como mais, mas como uma parte do processo. Somente assim você merecerá permanecer ao seu lado como pai de seu filho. Se você falhar nisso, não terá valor como pai na criança e não terá valor para si mesmo, como um homem nascido para manifestar sua espiritual consciência divina do Pai em sua vida física. Cada um de nós está experimentando e manifestando um impulso dessa consciência divina, seja um impulso masculino, seja um impulso feminino. E existem responsabilidades intrínsecas e vinculadas a esse impulso. E aqui ele está dizendo qual é essa responsabilidade do masculino. Veja, tudo isso aqui, como que é a atividade do ego? Digamos que você é um cara que teve experiências contrárias ao que ele está dizendo aqui. Prontamente o teu ego vai agir em autodefesa, rejeitando esse conhecimento para você se manter numa condição de aceitação. Eu chamo aqui de status quo. Se você controlar esse impulso, se você for suficientemente, tiver uma percepção mais elevada e aceitar isso como um comportamento que você teve ao longo da vida, mas sem julgamento, então talvez você começa a receber isso aqui mais impessoalmente, de uma maneira mais afastada desse impulso. E aí te dá uma condição um pouco maior de escolha. Do contrário, a escolha não é possível, porque há uma reatividade. O ego ele não permite esse livre-arbítrio que todo mundo fala, o livre-arbítrio. Não, o livre-arbítrio é amplamente limitado.
Mas ainda, em geral, as pessoas não têm essa capacidade de compreender por que o livre-arbítrio é limitado. É preciso compreender essa atividade do ego para você perceber, compreender e enxergar como que é essa atividade do ego e por que ele passa por cima dessas escolhas. A escolha é uma palavra muito complexa, se você se aprofundar. Em geral, não escolhemos, nos submetemos. Um homem que maltrata uma mulher, que carrega o seu filho, que a trata com desprezo, que dirige para ela as palavras e gestos grosseiros e brutais, está violando a mais fundamental lei da existência, segundo a qual homem e a mulher devem estar unidos na igualdade do ser divino. Esse parágrafo aqui, não adianta você achar que entendeu intelectualmente. Isso aqui você vai ter que carregar ao longo da toda a vida. Toda vez que você discutir com o teu cônjuge, que você tecer palavras grosseiras, você está se auto-vigiando no caminho espiritual. Não há escapatória. Mas você precisa se ajoelhar perante esses impulsos para enxergar a tua atividade de consciência. O caminho da consciência, ele é um caminho de total auto-observação. Nessa auto-observação, na maneira que como você está se comportando, por que você está pensando em determinados assuntos, recrutar a consciência divina nesses momentos para que ela te ajude. O nosso erro é achar que a gente consegue sozinho. Você não pode criar uma nova programação a partir de uma programação já existente. Isso é impossível. O ego não pode vencer o ego, como Cristo fala. As mulheres que são respeitadas, amadas e protegidas devem igualmente respeitar, amar e oferecer repouso de espírito e corpo ao seu companheiro, nutrindo a capacidade que ele tem de dar-se a ela. Uma mulher que não nutre o seu companheiro de maneira solícita, com ternura e amor, está privando o seu espírito masculino da vontade de preservar ao enfrentar as dificuldades que encontra no mundo exterior. Ele buscará seu consolo em outra fonte, homens ou mulheres, bebidas ou drogas, ou isolando-se dentro do lar, o que não será de nenhuma utilidade para a sua companheira ou para os filhos. Logo, homens e mulheres têm a mesma responsabilidade de cuidar e amar um ao outro. Devido a esse pêndulo espiritual, né, desses gêneros, do masculino e feminino, onde a mulher está tentando buscar uma igualdade de valor através das mesmas atividades do ego, que intencionalmente está frustrando o propósito feminino dela mesma. Esse parágrafo é visto como provavelmente altamente machista. E não é. Ele está colocando aqui veja, ele foi impactante aqui, né? Ele foi inflexível na responsabilidade masculina. E ele também está sendo inflexível na responsabilidade feminina. Eu costumo dizer que quando a mulher, o feminino, faz o papel dela, nesses termos aqui, o homem se fortalece. O homem virou Homem-Aranha, como eu falo. Ele sobe paredes. É esse amor que é o sustentáculo. É esse amor que impulsiona o homem às conquistas mundanas dele. Eu não estou colocando a mulher como absolutamente responsável por esse, abre aspas, por esse sucesso masculino mundano. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou colocando a carga inteira nela. Eu estou dizendo que isso impulsiona o homem a buscar externamente. Numa atividade mais primitiva, o homem sai para caçar. Quando ele volta com a caça e aquilo vira o alimento da família. E a mulher prepara o jantar e serve essa caça. O que está acontecendo hoje é que o homem sai para caçar e a mulher também sai para caçar.
Aí o homem volta com uma presa, a mulher volta com 3. E aí ela olha para a cara dele e fala, e daí? Eu peguei 3, você pegou 1. Entende onde está essa competitividade? E é perdido essa intenção do feminino e masculino, aonde não haveria essa competição, haveria apenas uma agregação, seria agregado, né? Agregaria nesse contexto familiar. E isso se dá em todos os aspectos. Olhe para, se você pegar animais, eu já vi vários, eu vou só exemplificar um aqui, de um comportamento de um casal de gaviões, um feminino e um masculino, eu já vi o que eles fazem. É exatamente isso. Enquanto a águia ali, o gavião feminino, fêmea tá abrindo a presa ali, que quando eu vi era um peixe, eles tinham pescado um peixe, caçado, né? O masculino ficava fazendo a segurança do local, deixava ela comer primeiro, ela comia, primeiro ela abria, né, a presa. Eu estou colocando aqui numa atividade primitiva, tá? Por favor. Ela abria a presa, o macho ficava cuidando, ver se não vinha nenhum outro animal, né, para roubar a presa. Estava cuidando ali do ambiente. O feminino abria, daí ela comia a parte dela, depois ela fazia... Ela se afastava um pouco, ela não ficava da mesma maneira que o masculino, fazendo a guarda, mas ela se afastava um pouco, aí vinha o masculino e terminava de comer a presa, limpava o ambiente, ficava absolutamente limpo, ficava só o esqueleto ali do peixe. Um troço impressionante. Você começa a enxergar em tudo essa atividade masculina e feminina, tudo. Mas, em geral, acreditamos que isso está desvinculado. Que essas questões, essas tarefas masculinas e femininas, é uma questão de opinião. Não é. Não há. Tem impulsos intencionais, divinos e primitivos ali. E é onde frustram essa consciência contemporânea quando a gente vivencia, se comporta nessa vida contrária a essa direção. Imperceptivelmente, né? Porque quando você não tem consciência, você vai para a opinião, você vai para o acaso, você vai, e como eu já ouvi, que você vai porque a natureza não é perfeita. Não, a tua opinião que é perfeita. A minha opinião é perfeita. E aí essas distorções gigantes, né? E aí, como eu digo, a bagunça se instaura. Assim como o homem deve aprender a canalizar diariamente o aspecto pai da consciência divina na família e no trabalho, do mesmo modo a mulher deve aprender a expressar o aspecto mãe da consciência divina em sua vida diária. Isso aqui você vai perceber. Talvez você, mulher, tenha que pedir para a consciência divina, através nas suas meditações, para você desenvolver mais esse aspecto feminino. Porque o impulso masculino, a mulher atual, ela desenvolveu muito esse impulso masculino por causa dessa guerra de gêneros, por causa dessa competição desenfreada que se instaurou equivocadamente na nossa sociedade. E o homem também. Eu mesmo peço muito para... eu tenho uma característica muito emocional, né? Eu sou hiperemotivo. E eu peço esse desenvolvimento desse impulso constantemente para o pai para ser manifestado. Para que eu consiga, de alguma maneira, equilibrar mais esses impulsos. E manifestar mais esse masculino do qual eu vim vivenciar, eu vim experimentar. É a jornada da minha alma. Eu preciso dessa experiência no masculino. Talvez já tive no feminino muito. E isso se dá na minha hiperemoção. Então você vai pedindo
para manifestar esse impulso do qual você vem experienciar. Isso vai te agregar, isso vai te fortalecer, isso vai te tirar do conflito e do desequilíbrio. O acesso aos reinos celestiais será negado àqueles que negam esta verdade, até que tenham aumentado sua percepção espiritual e, com a ajuda da oração, tenham mudado suas atitudes. Somente quando sua visão tiver se elevado acima da percepção humana terrena de masculino e feminino e ido além de seus desejos terrestres e dos impulsos do ego, em direção à realidade da qual adquiriram seu ser, poderão escapar da roda da reencarnação e encontrar a entrada para a felicidade e a glória definitiva. O que é esse reino dos céus, né, gente? É o reino da consciência, é o reino do equilíbrio, é o reino da não individualidade de persona, é uma individualidade de consciência, como Cristo fala. Ele retém a individualidade dele de consciência, de conhecimento, mas não manifestada mais no indivíduo, não manifestada mais através de uma personalidade que precisa, é um grau de consciência, né? É uma fase dessa consciência, a nossa experimentação aqui no corpo de um homem, no corpo de uma mulher, desenvolvendo e trabalhando esses impulsos masculinos e femininos. Se você não consegue perceber isso, pelo menos curiosamente, não está no momento, não tem como trabalhar isso. A vida vai te conduzir ao longo das experiências e as dores virão. É normal, faz parte do processo. Para que você perceba para além dos corpos. Obrigado, até a próxima semana. Um abraço.